Boa noite, irmãos e irmãs, irmãs de fé, irmãs da nossa paróquia da Divina Misericórdia, irmãos e irmãos que professam a nossa fé, todos vocês reunidos em comunhão, e hoje nós estamos retomando mais um podcast. É uma alegria para todos nós estarmos aqui presentes no estúdio do Santuário da Divina Misericórdia, esse estúdio que hoje nós temos, ele bem organizado, bem montadinho. Nós temos na técnica aqui o nosso irmão Flávio, que é do Terço dos Homens. Nós temos o nosso querido irmão também Mateus aqui conosco, ele é da Pascom, e a gente está nesse formato procurando trazer cada vez mais uma estética melhor, e por trás disso a gente objetiva sempre a espiritualidade. Esse que é o nosso objetivo. Eu sou o Ricardo Lima, eu sou do movimento do Terço dos Homens da Divina Misericórdia. Ingressei recentemente aí no estudo da matéria eclésia, porque a nossa fé a gente acaba se apaixonando, e hoje mais uma vez nós temos nosso querido irmão Aloysio Teles, que semana passada esteve conosco e hoje está aqui presente mais uma vez. Ele vai falar, e ele vai falar hoje sobre a alegria na quaresma. Nós estamos no tempo quaresmal, então a gente vai abordar a alegria na quaresma e a alegria de ser cristão também, tudo isso intimamente ligado. E nós vamos nessa caminhada de fé, então eu passo a palavra agora para o nosso irmão Aloysio. Uma vez, obrigado aí pelo convite, boa noite, excelente noite para os irmãos que nos acompanham, acredito que a maioria deve me conhecer, mas se não conhece, meu nome é Aloysio Teles, eu sou aqui da paróquia, estou aqui na paróquia desde os meus 14 anos, estou com 42, façam as contas porque eu sou de humanas, eu não sei fazer conta, Atualmente aqui na paróquia eu sou coordenador da liturgia no Ministério de Leitores, também estou na Escola Diaconal Santo Efrem, aqui da Arquidiocese, já no terceiro ano, segundo ano formativo, me preparando para, se Deus permitir, a igreja também, ser um diácono servindo a igreja. E por formação sou advogado, acho que eu não cheguei a comentar isso no último encontro. Eu sou advogado, trabalho na empresa pública, mas sou mestre em ciências. Eu sou um advogado que tem mestrado em ciências e estou terminando teologia. Então eu sou um pouquinho sincrético, ainda vou terminar minha vida fazendo medicina, talvez, E fiz informática no segundo grau. Como diz o nosso diácono Alexandre, ele usou um termo que ele falou assim, o Aloysio é polímata, cultura vasta, cultura geral, eu me considero um curioso, entendeu? Se você quiser conversar comigo sobre Harry Potter, eu vou conversar e vou dar a minha opinião sobre também. Mas enfim, e além disso também eu estou terminando a faculdade de teologia, devo terminar, graças a Deus, esse período, Mas o mais importante, eu sou casado com a Isabelle, sou pai da Emily, toda a nossa família servindo aqui no nosso santuário. E o que a gente quer trazer hoje para vocês, em continuidade com o que nós falamos semana passada, agora a gente vai falar sobre alegria. E alguém pode falar, Luiz, mas você falou de quaresma, penitência, jejum, e agora vai falar de alegria? Sim, eu vou falar de alegria, porque a alegria no Senhor é a nossa força. Então, independente de qualquer situação, como a gente vai ver, estar alegre é o sinal da pessoa que está próxima de Deus. Amém. Então, vamos rezar? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também entregando esse podcast à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. E Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa abordagem, né, que você já percorreu semana passada conosco, dando toda aquela explicação bem didática para nós, e a gente aprende sempre, a gente nesse exercício de fé. E hoje você vem falar sobre a alegria. O que consiste, Aloysio, ser alegre para um cristão? A alegria, ela tem vários conceitos, várias acepções até filosóficas, se a gente for buscar. O nosso intuito aqui é buscar dentro do que nos interessa, sim, que é a teologia. A teologia, ela nos permite interpretar a realidade à luz da revelação, né? À luz daquilo que Cristo revelou de si mesmo, que ele quis revelar, que a igreja nos ensina através da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Então a gente já pode pegar aqui na Sagrada Escritura. Semana passada eu não trouxe, né? Porque a Quaresma, ela era um assunto assim até mais doutrinário. Hoje a gente pode pegar passagens bíblicas. Vamos pegar lá em Gálatas. Você é de casa, Gálatas, tá? Gálatas capítulo 5. É alegria, mas a gente tem que saber fazer a piada. Aliás, por falar em alegria... Uma piada agora em homenagem ao nosso irmão diácono Alexandre, que não está aqui hoje, mas que está sempre aqui, né? É o nosso tutor. Pois é. No final de uma missa, um padre e um diácono estavam conversando, aí o diácono virou para o padre e falou: "Poxa, padre, a gente faz quase a mesma coisa, né?" "Por que, diácono?" "Pois é, por exemplo, o senhor casa as pessoas, eu também caso. O senhor dá bênção, eu também dou bênção. O senhor batiza, eu também batizo. Eu faço homilia, o senhor também faz homilia." Aí o padre virou para o diácono e falou: "Mas tem uma diferença, diácono." "Qual, padre?" "Se eu falar uma besteira na homilia, o bispo me chama atenção. Se você falar besteira na homilia, o bispo me chama atenção." Essa é a diferença. Entendi. Então é uma pequena diferença. Vai estar sempre protegida. Sempre protegido. Mas brincando, se o diácono fala besteira, o bispo chama o diácono também. Né? Mas o padre também vai escutar. É o primeiro. Exatamente. Mas vamos lá. Você pode ler pra gente aí versículo 22? Eu leio. "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, mansidão, domínio de si. Contra tais coisas não existe lei. Ora, os que são de Cristo Jesus crucificaram sua carne com suas paixões e seus desejos." Pois bem, aí a gente já vê para nós o que importa. Para o cristão, a alegria não é um mero estado de espírito, ela é fruto do Espírito Santo. Tudo isso aqui que a gente vê que São Paulo traz é amor, alegria, paz, na minha tradução tá longanimidade, benignidade, bondade. A gente só consegue fazer essas coisas e viver quando nós estamos plenos do Espírito Santo. "Ah, Luiz, mas não tem como você se alegrar sem ser no Espírito Santo?" Desculpa a honestidade, não. Por quê? Porque quando a gente não tem o Espírito Santo conosco, como é que a gente vai frutificar? Sim. Como é que um fruto do Espírito Santo vai estar conosco e não vai frutificar ao contrário? Entendi. A alegria, portanto, é aquele estado de espírito em que a pessoa está plena do Espírito Santo e sabe que tem algo além. A gente confunde muitas vezes a alegria com outros estados de espírito que são causados pelas outras circunstâncias que a gente tem nesse mesmo capítulo. Lê agora pra gente o 18 e seguintes, até o 21. 18 e 21. A gente leu quais são os frutos do Espírito. Sim. Agora a gente vai ler quais são os frutos da carne. Da carne, ok. "Mas se vos deixardes guiar pelo Espírito, não estareis mais sujeitos à lei. De resto, são bem conhecidas as obras da carne." Aí já é o que você fala: imoralidade,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes, cobiça, discórdia, divisões. Já o contraponto. Exatamente. Aí continua: inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. A respeito dessas coisas nos previmos, como já o fiz, e quem as comete não herdará o reino de Deus. Então, o apóstolo, ele aqui está justamente nos prevenindo. Essas outras atitudes, elas não vêm de Deus, elas são obras da carne. Ou seja, aqui a gente não encontra o Espírito Santo. Sim. Nessa vida que o mundo nos propõe, muitas vezes a gente pode pensar: vou tomar uma cachaçinha, vou ficar feliz, vou entrar no Tinder, vou pegar geral, vou ficar feliz, vou ficar alegre. Mas isso não dá alegria. Eu sei. As manifestações que aparentemente a pessoa pode pensar que ela está feliz e está alegre a partir disso aqui, é igual. Você lembra que antigamente tinha mais, hoje em dia proibido, aqueles pãozinho de bromato que tinha na padaria? Sim. Então, para quem é jovem, é mais novo que eu, que tem 42, antigamente, quando a gente ia na padaria, tu via aquele pão lindo, gostoso, grande, aí tu comprava. Aí quando tu dava aquela mordida, era pior que pastel de vento. Te cortava a boca, porque a casca estava dura, afiada, e era vento. Entendeu? Tinha nada. Uma alegria que não vem de Deus não é uma alegria. Pode ser oca, né? Ela tem que ser profunda. Isso é o que a gente, na verdade, chama de euforia. Aqui não cita propriamente euforia, mas o que pode originar de bebedeira, orgia, promiscuidade, pode ser uma euforia, que é um estado de espírito onde o indivíduo, ele pode até manifestar uma pseudo-alegria, mas ele tá um pãozinho de bromato, ele tá vazio. Entendi. As paixões humanas dominando. Exatamente. É esse cuidado o cristão tem que ter, né? Exatamente. O cristão, ele é alegre. E aí a gente vem ao encontro daquilo que nós já falamos na semana passada, na Quaresma. Quando nós falamos o tempo todo da Quaresma, que é um momento de penitência, de jejum, de abstinência, de esmola, a gente não falou em momento nenhum que é um momento para não ficar alegre. A gente tem que ficar alegre. Sim. Até porque, vamos lembrar, o que acontece no final da Quaresma? A ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscita. Nos dá a vida nova. Ricardo, a esperança. Ao peso disso aí, né? Jesus vai ressuscitar por tua causa. Sim. Jesus vai morrer por tua causa. Sim. E é por causa disso que você vai poder ir para o céu. Sim. Não tem como não ficar feliz com isso, alegre de verdade. Sim. E aí entra naquilo que a gente também comentou. E vem até o encontro do que quem estava aqui no retiro de carnaval, aqui da paróquia, eu fiz uma pregação sobre isso, mais propriamente a esperança no sofrimento. O que a alegria ela acaba sendo resultado de uma opção que a gente faz, que é justamente o que? Ter esperança. Sim. O indivíduo que é alegre de verdade, ele tem esperança. Ele tem esperança de que Deus está com ele. Ele tem esperança de que Deus ele se faz presente. Ele tem esperança de que Jesus ele morreu e ressuscitou por ele. Porque vamos lembrar, gente, Jesus ele não ressuscitou por todos nós. Ele ressuscitou por você. Por todos nós, sim. Jesus, ele ressuscitou por todos nós, obviamente, claro, mas a salvação ela é pessoal. Individual. Ela é individual. Quando Jesus, e está lá no início do Evangelho de João, Jesus ele já existia antes de encarnar, ele é o próprio Deus. Ele estava de frente do Pai. Ele saiu do lugar mais quentinho da criação para se encarnar. Jesus ele não sofreu só na cruz, ele padeceu ao longo da existência humana dele aqui, que culminou na morte, mas depois se resolveu na ressurreição. Ele fez tudo isso por mim. Sim, por amor, né? Ele sabia já das minhas misérias, as misérias do Aloysio, que não são poucas, e ainda assim ele optou em... Mas a gente pode fazer piada. Se você reparou, um santo que eu invoquei no início da nosso encontro aqui foi São Felipe Neri. Já ouviu falar em São Felipe Neri? Por ele, né? São Felipe Neri, ele é o padroeiro dos humoristas. Felipe Neri, ele foi padre, tá? Ele chegou a ser convidado para ser bispo e nunca aceitou, né?
ele é chamado o terceiro apóstolo de Roma. Porque o primeiro apóstolo de Roma foi São Pedro, segundo São Paulo, ou São Paulo, São Pedro, né? E eles lá no céu decidem quem foi primeiro. Acho que Pedro por ser o Papa. Assim. Mas ele é considerado o terceiro apóstolo de Roma porque ele se preocupou em evangelizar Roma num período da Idade Média, caminhando já para a Idade Moderna, em que existia uma certa aridez espiritual em Roma. E como ele evangelizava? Ele evangelizava com bom humor. Ele evangelizava brincando, descontraindo, cantando, de uma maneira muito leve. Por exemplo, ele todo dia fazia uma oração a Deus, falando assim: Senhor, não confie em Filipe, porque Filipe pode te trair a qualquer momento. Ele falava isso para Deus: Senhor, não confie em mim, porque eu não confio em mim. Eu só quero confiar no Senhor, porque eu me conheço. Eu posso aprontar. Quando ele não aprontou e tal. Gesto de humildade também. Gesto de humildade, e com esse jeito dele, ele foi cativando o próprio Papa, os bispos, e de uma maneira alegre. A alegria, ela tem que ser intrínseca ao católico. Católico... tem uma mensagem que é muito repetida, né? Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a nossa força. Né? Sim, tem outra passagem, inclusive, vamos pegar agora a carta aos Filipenses. Está próximo, é logo depois. Logo depois? Não, Efésios, aí depois vem Filipenses. Essa aqui até eu posso ler. Está lá no final da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos lá. Está entre os últimos conselhos que São Paulo dá à comunidade de Filipos e tal. E aí no versículo 4... Vamos ver aqui, tá. Aqui. É o 4. Que eu possa de fato... Não, aqui é o 4, versículo... 4. Versículo. Capítulo... 4. Não, isso aqui é Colossenses. Pega Filipenses. Filipenses. Depois... É Gálatas, Efésios e Filipenses. Passou. Aqui, ó. Eu não vou lá no índice me facilita, mas você tá aqui, estava até próximo, ó. Aqui, ó. Capítulo 4, tá. Essa deixa que eu leio, ó. Lê você, tá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Sim. O que acontece? O repito não foi eu que botei, não. Foi São Paulo que botou. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele reforça a mensagem, né? Ricardo, a gente não tem opção, não. A gente tem que estar alegre sempre. Sim. Mas como é que eu vou ficar alegre sempre se eu tenho um monte de dificuldade? Sim. A nossa alegria vem justamente na gente saber ter a moderação, e quando a gente pula para o versículo 5, a gente vê aqui que ele continua: que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens. E aí é que está o ponto. A gente tem que ser alegre, sim, mas a gente tem que saber ser alegre nos momentos certos. Por exemplo, estou num velório. Aí a pessoa pode ser um padre, um diácono, ou mesmo um ministro de Ezequiel vai fazer. Ele não vai fazer a piada no meio do velório, né? Claro. Mas ele pode... Tem que ter o bom senso. Tem que ter o bom senso. Natural, mas ele tem que saber manifestar a alegria... Para passar essa confiança, né? De saber que, olha, a gente tem que saber estar alegre no seguinte sentido: se aquela pessoa que faleceu, ela foi uma boa cristã, ela terminou a carreira dela, como diz o São Paulo também. Completou a corrida e agora ela está nos braços do Pai. Entendi. A gente tem que saber moderar, porque também às vezes contar determinadas piadas nos momentos inadequados não ajuda. Não ajuda, sim. É uma coisa de dor, de tristeza familiar, sim. Mas eu me recordo que quando o avô da minha esposa faleceu, o seu Luiz, o seu Luiz, ele era uma figura muito curiosa. Ele gostava muito de um enterro. Sempre que tinha um enterro, ele ia, com muito respeito, claro. Aí um dia ele faleceu, com 80 e poucos anos, né? Só que ele faleceu no dia de Todos os Santos, que é dia 1º. O que acontece no dia seguinte a Todos os Santos? Finados, que foi quando ele foi sepultado. Ele foi sepultado no dia de finados. Aí eu falei pra minha esposa lá eu podia, ela era minha namorada à época, eu falei: olha, Isabelle, teu avô foi agraciado, ele gosta tanto de um enterro que ele tá sendo enterrado no dia que tá todo mundo no cemitério, pra todo mundo ver no enterro dele. É verdade. Eu acredito que ele deve ter ficado feliz. Eu sei é uma brincadeira.
Lógico, eu não falei isso na hora que ele estava descendo. Entendi. Que ele estava descendo. Só que o pior é que não foi isso. Na hora, tudo bem com a minha esposa, mas aí passou um tempo, a gente encontrou com uma amiga dele aí pelo Valqueire. Ai, seu avô. Aí a minha esposa falou, ele faleceu. Que pena. Aí eu falei pra essa senhora, pois é, né? Mas ele gostava tanto de um enterro que ele foi enterrado nos finados. Aí eu fiz errado. Porque aí a mulher fechou a cara, eu falei, putz. Ela tava lamentando, ela tava entendi, mas você não perdeu, eu sei. Mandei muito mal. É aquilo, a gente perde a amizade, mas não perde a piada. Brincadeira, a piada. A gente o cristão é o contrário, a gente perde a piada, mas não perde a salvação. Mas se a gente puder fazer a piada, a gente faz também. Mas em muitos momentos, né? o nosso alegrai-vos, ele às vezes precisa ser o contido, mas ele é um alegrai-vos em que sentido? Eu tenho esperança. Sim. Se eu tenho esperança de que Cristo me salvou, que Ele me proporcionou a salvação, eu é que preciso. Se eu estou ciente de que Cristo Ele me salvou, aí eu vou ser alegre efetivamente. E a alegria, ela, como a gente viu aqui, ela não está vinculada a obras da carne, mas ela também não está vinculada necessariamente a outras coisas que não são obras da carne. Por exemplo, a pessoa ganhar o seu dinheiro, a pessoa ter seu patrimônio, é pecado? Não. A pessoa pode estar feliz de ter o seu patrimônio, ter sua casa, ter seu carro? Tem que partilhar, né? Tem que partilhar. Mas o grande segredo é o seguinte: você... É pecado, você ter bens, não pode abominar essa pessoa. Você não pode transformar isso no teu Deus. Claro. Agora, a gente percebe que a verdadeira felicidade mesmo que a pessoa tenha essas coisas, é saber que não está ali a sua felicidade. Claro. É verdade. Quem já teve a experiência com os irmãos de rua, por exemplo? Você já teve essa experiência também? Eu já participei até em adesão nessa participação do nosso Grupo Amor. Sim, aqui da comunidade. Tive a oportunidade de fazer, percorrer com o Grupo Amor. E visitamos, e levamos alimentos, comida, carinho, amor. E buscar levar também o evangelho para eles, falar um pouquinho de Deus, para eles, Eu tive essa experiência, aquilo ali para mim é marcante na minha vida, foi muito marcante como cristão, viu? Ajudar o próximo que tem necessidade é uma experiência muito curiosa, que ela é de mão dupla. Por quê? Você vê que muitas dessas pessoas de rua, eu nunca participei do Grupo Amor, não tive oportunidade ainda, mas eu trabalhei algum tempo aqui na Pastoral Social. Você também, já ajudou muita gente lá também, que é diferente, que aí na Pastoral Social a pessoa até mora em casa, mas vem receber auxílio na paróquia. Você percebe quantas vezes, como é que essa galera é feliz? E com pouco, E com pouco, e passando privações materiais. Uma vez eu passei por uma situação que às vezes a privação é material, mas às vezes a pessoa também tem privação física e não abre mão de estar alegre, de estar feliz. Lá no meu trabalho, teve um período em que eu fui ouvidor da empresa e a gente às vezes recebia reclamação dos empregados e tal. Teve um caso que me marcou muito até hoje. Chegou um senhor lá, ele até chegou mancando, aí ele falou, não, é que eu tive um problema. Resumindo, ele não ganhou promoção na empresa, porque foi alegado que ele tinha tido muita falta, e ele veio falar que as faltas tinham abono médico, e aí a pessoa poderia receber promoção. Aí ele foi contando a história. Ele falou que ele estava com uma doença degenerativa, que às vezes ele tinha que se afastar para poder fazer tratamento, que daqui a algum tempo ele talvez tivesse que andar de cadeira de roda, e uma pessoa que trabalha em fábrica. E é por isso que ele tinha se afastado. E ele assim, falando numa boa. Aí tu via aquela alegria contida que a gente falou, que ele tinha esperança de resolver. Entendi. Aí, nossa, é mesmo, mas você também ficou ausente mais um tempo? Então ele, eu tive que me ausentar depois que eu administrar essa questão, que eu tô tratando. Eu também perdi meu filho, porque eu tinha um filho de 17 anos, eu acho que era essa idade, que teve leucemia, e a leucemia levou ele em 2 meses. E logo depois o filho dele ainda morreu, ele teve que acompanhar o filho. O cara ia contando a história de chorar. Aí a gente atendendo ele, nossa, mas aconteceu isso contigo? Aí eu falei, pesado, né? Eu sei. Aí ele falou, pois é, doutor, é pesado.
Mas aí ele falou uma coisa que me marcou para sempre, Ricardo. Um dos pontos de maior conversão para mim foi naquele momento no meu trabalho. Que ele falou, mas essa é a cruz que Deus me deu. Olha só, e eu não vou tirar nem um pedacinho dela. Olha só. Aí eu pensei... Que coisa linda. Aí gente, eu tô fora desse... Eu pensei, eu sou um bosta. Eu sou um Zé Ruela. E eu me lembro que na época eu ficava preocupado, pensativo, com coisas pequenas. Eu falei, e ele tá aqui. E ele tá falando com as pessoas. E ele tá correndo atrás, ele não se entregou. Eu sei, olha só. Isso é alegria. Sim, a alegria do cristão, né? É porque ele tem a confiança plena em Deus, na espera. E é isso que a gente na tem. ressurreição, ele acredita, né? Ele acredita na cruz, que ele sabe que a cruz é o meio para ele se salvar. Ele se salvar. É a nossa busca, né? É a nossa busca. É a nossa busca. A gente tem que refletir muito sobre isso. Nós cristãos temos que refletir. Exatamente. Então a alegria, ela passa tudo por isso. Sim. Ela não vai passar pela euforia, como a gente falou. Você vê o Papa Francisco, né? Você depois dá um comentário, né? Porque nós estamos no Jubileu da Esperança, no ano do Jubileu da Esperança. Embora ele esteja também, a gente rezando pela sua saúde, né? E ele fez ali uma diretriz prospectiva de ideias que ele quer para a igreja, que ele está colocando em prática para 3 anos, então ele não se entrega. Mesmo ele com os 2 pulmõezinhos dele ali, e ele pedindo oração por ele, mas ele não se entrega. A gente está falando de um homem de quase 90 anos. De 90 anos, E que carrega a responsabilidade de toda a igreja. Que ele vai ser cobrado por toda a igreja um dia. E ele está fazendo. Sim. E o que é mais legal é que ele consegue ter um senso de humor. Tem um videozinho que já viralizou de um padre conversando com ele, até um padre de origem asiática, mas conversando com ele em espanhol. Ele falando assim, Papa Francisco, como você está agora? Aí ele respondeu, sentado. É o Papa. Como é que você está? Ele sentado. Pronto. Todo mundo fala que ele tem senso de humor. Muito bom. Ele levou os humoristas lá no Ele fez um encontro mundial. Até humoristas que não eram católicos foram. Nacionais, brasileiros. Gente, a Cacau Protásio, que é daqui do Rio, o Fábio Porchat também são. Se diz ateu, né? Exatamente, mas eles foram. E o Papa, ele demonstra que a gente tem que ser alegre, independente de qualquer coisa. Porque o Espírito sopra onde quer. A pessoa pode ser ateia. Mas às vezes o Espírito Santo também pode ir ali. Ele merece? Ninguém merece a ação do Espírito Santo sobre si. Mas às vezes a pessoa, ela com o coração aberto, ela quer se colocar à disposição de Deus, ou quer se colocar à disposição de algo que é de Deus, mesmo que a pessoa não acredite em Deus. Por que o Espírito Santo pode não agir ali? Gente, eu não estou falando que é pra gente ser ateu e não acreditar em Deus. Não é isso não, pelo amor do Santo Cristo, tá? Mas eu estou querendo dizer justamente o seguinte... o Espírito Santo, ele age de maneiras que a gente não entende. Como eu falei, eu não sei a religião dessa pessoa que falou comigo. Eu nem sei se ele ainda está lá na empresa, né? Que eu nunca mais o vi e tal. Mas a experiência, o testemunho que ele te deu, o testemunho dele me converteu. Me converteu, né? Esse período em que até um testemunho... E às vezes a gente com a dor de barriga tão... Testemunho pessoal, né, que eu posso dar nesse período, quem me conhece sabe, né, eu e minha esposa, a gente passou uma provação muito grande, né, no último mês, que ela precisou fazer uma cirurgia meio que de urgência, a gente ficou 1 mês internado, eu digo a gente porque ela ficou internada, eu tive que ficar junto, né, e a minha filha passando férias na casa da minha mãe, porque teve que despachar para lá. Foi muito penoso, mas o tempo todo a gente tentava não se abater. É um enriquecimento, né? Tinha momentos tristes? Tinha. Ficar um mês fora de casa é muito duro. Eu sei. Mas a gente estava lá, a gente sempre procurava rezar, eu procurava ir à missa aos domingos. E Deus, ele foi revelando, né, através das pessoas que estavam lá, que a minha esposa, principalmente, ela chamava atenção. Mais de uma enfermeira virava e falava quando ia no quarto dela, nossa, eu gosto de vir pra cá. Ela, por quê? Porque aqui é muito mais leve do que nos outros. Entendi.
a minha esposa, e eu posso dizer pela minha esposa, e até hoje, alegria, né? ela busca manter a alegria. Sim. E ela ia tirar um tumor da cabeça. Olha só, entendi. Ela tirou um tumor do tamanho de uma laranja Bahia da cabeça. O médico falou que foi um milagre. E ela não perdeu a alegria momento nenhum. Ela teve seus momentos também de tristeza, né? Porque é algo natural, que teve seu risco, eu também. Todas as pequenas coisas ela agradecia e até hoje agradece. Ela sobrepõe pela alegria dela, pela confiança, pela espera, né? Porque o tempo todo, quando a gente... Na salvação. E aí a gente tinha que ter em mente. E aí fica o conselho. Quando a gente fraqueja em algum momento pela tristeza, a gente tem que se socorrer da palavra. Quando a gente... ela não podia ir à missa quando estava lá, mas... falava, Isabelle, vamos rezar a liturgia das horas, que a gente comentou por alto na última, né? Falamos, que a gente tem que um dia fazer um podcast aqui falando da liturgia das horas, que eu quero botar muito leigo nessa comunidade rezando a liturgia das horas, que é uma riqueza. A gente não conhece, né? Exato, tem que conhecer. Tem que conhecer. Eu conheço muito superficialmente. Mas em suma, a liturgia das horas é especial porque você não está só lendo passagens da Bíblia. Pela liturgia, o próprio Cristo está louvando pela tua voz e Deus fala através da liturgia das horas. Teve um dia, Ricardo, que a gente estava com medo, né, do que queria acontecer. Ela estava com pouco. Eu falei, Isabelle, vamos rezar a liturgia das horas, vamos rezar as vésperas, ou era a hora média, eu não me lembro. Um dos primeiros trechos de um dos primeiros salmos estava escrito, não morrerei. Estava expresso. Em outras passagens falando, essa então me marcou muito. A gente foi no dia... Quanto testemunho, né? Não, no dia que eu ia... Porque assim, já estava programado para eu vir fazer a pregação no carnaval aqui, era justamente a esperança no sofrimento, quando ela entrou no hospital e ela já estava para se recuperar. A gente não sabia ainda, mas um dia antes dela ter alta, era o dia. Aí eu vim do hospital para cá, fiz a pregação. Na parte da manhã, eu fui fazer a liturgia com ela, aí a gente pegou um trecho da carta de São Tiago, onde São Tiago, ele fala bem claro, Deus permite as provações porque é na perseverança que a nossa fé é testada. Olha só. Então a gente viu que tudo aquilo ali, e era o penúltimo dia, porque ela ia sair no dia seguinte, a gente não sabia. Tudo que a gente estava vivendo ali era para testar nossa fé, que é para testar a fé de todo mundo. Sim. E é por isso que a gente não pode perder a alegria. E já pegando o gancho no Jubileu da Esperança que o Papa Francisco puxou, pegando aquilo que eu falei no início, e o que nos dá verdadeira esperança, o que nos dá verdadeira alegria? A esperança. Quem sabe esperar em Deus, não tem como não ficar alegre. Esperar em Deus é a plena certeza, né? Ele é a revelação, né? E que ele está conosco em todo momento, né? Nas dores, nos infortúnios da vida, que para nós parece que é o fim, mas é o que você bem explicou para nós, né, Aloysio? A gente às vezes precisa passar por isso, para testar a nossa fé. Para testar a nossa fé, e a gente não pode perder a alegria. Não pode perder a alegria. A gente é curioso que a gente está falando, o tema é alegria, mas a gente está falando de sofrimento, mas é importante que a gente tenha em mente que sofrimento e alegria não são opostos. A gente tem aquilo que Paulo falou aqui em Filipenses, alegrai-vos sempre. Então tem que ser também no momento da tristeza. Quando Nossa Senhora e São José apresentaram Jesus ao templo, Simeão, ele virou para Jesus e falou, esse menino vai ser a causa de queda e reerguimento de muitos. E virou para Nossa Senhora e falou, e quanto a ti, uma lança vai transpassar tua alma. Profetizou. Ele profetizou, porque era o que ia acontecer. E isso era motivo para que Maria ficasse triste? Em momento algum. Em momento algum. Tanto que aonde aconteceu o primeiro milagre na vida pública de Jesus?
Bodas de Caná. E quem pediu a realização do milagre? Maria. Maria já sabia que isso iria acontecer, ela já devia saber que estava próximo, que o filho dela já estava mais velho. Embora ele tivesse dito, não, ainda não chegou a minha hora, mas ela já sabia que estava chegando. Ela tinha aquela esperança. Né? E ela sabia do que ia acontecer. E ainda assim ela foi para uma festa e se preocupou em que a alegria se mantivesse. Sim. Entendeu? E quando a gente louva, quando a gente é devoto dela, ela é essa porta, né, de chegada até Jesus, né? Ela nos aponta para ele, nos direciona sempre para ele. Sim. Até baseado nessa passagem, né, da boda de Caná, em que ela pede ao filho. Então, existe uma confiança plena de que quando a gente pede a ela, Jesus vai nos conceder, porque ele não diz nada, né, não nega nada para não nega da mãe para ela. Até porque ela sabe o que pede, né? Ela sabe o que pede, sem dúvida. Aí a gente pode ver aqui. Essa passagem eu lembrei agora. Vamos pegar lá o início do Evangelho segundo Lucas. Vamos pegar justamente a passagem da Anunciação. O primeiro capítulo, vai ser a partir do 47, mas só relembrando, né? Jesus, o anjo anunciou a Maria o nascimento de Cristo, ela ficou meio que sem entender. Aí o anjo só virou e falou: Maria, o Espírito Santo vai descer sobre você e relaxa, porque vai dar tudo certo. Aí, aqui no Magnificat, né? Aí tem o Magnificat. O Magnificat foi em que contexto? Foi quando ela foi visitar a prima dela, Isabel. Isabel, fazer a visitação. Quando ela saudou Isabel, o que aconteceu? Meceu no seio. João Batista já pulou. Exatamente. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e ficou repleta do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Aqui a gente vê o Espírito Santo já desceu sobre João Batista no ventre e ele antes de nascer já estava alegre. Por quê? Porque a própria mãe de Deus, com Deus no ventre, se fez presente. Sim, exatamente. Feliz aquela que creu, pois o que foi dito da parte do Senhor será cumprido. Aí Nossa Senhora, ela canta: minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, esse cântico já demonstra a alegria dela, tanto que tem aquela música que também é uma tradução que a gente pode ter: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Maria, que é plena do Espírito Santo, é um exemplo que eu sempre dou. Nos versículos logo em seguida, o anjo vira para ela e fala: ave cheia de graça. Maria, ela não era meramente agraciada. Tem umas traduções da Bíblia que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Que falam, aonde aparece o anjo falando que Maria, você é muito abençoada. Maria não é muito abençoada não, Ricardo. Muito abençoado sou eu, que tenho teto, que como. Muito abençoado sou eu, que tenho celular e tô vivo. Maria é cheia de graça, do grego que caritomene, que no original em grego, que caritomene significa até a tampa de graça. Quem entende de física sabe o que é tensão superficial. Sabe o que é tensão superficial de física? As tuas filhas devem saber porque elas passaram no vestibular agora. Se você encher um copo de água até o máximo, no limite dele vai parecer que ele faz uma curvinha de água, porque tem mais água do que pode, né? Maria era isso de graça. É isso de graça. É o ápice, é tudo. Por isso que ela era alegre. Sim. E apesar de tudo que ela viveu, ela não perdeu a alegria em momento algum. Ela também sofreu? Claro que ela sofreu. Na cruz, resignada ali, né, aos pés da cruz. Não, antes disso, ela sofreu porque ela perdeu Jesus no templo. Sim. José e Maria foram peregrinar com Jesus. Sim. Aí o que aconteceu? Na hora de voltar, porque até cabe aqui uma curiosidade, muita gente pode pensar, mas como é que perderam Jesus? Porque era um costume assim, as crianças, os homens e as mulheres não peregrinavam juntos, né? Os homens iam numa caravana, as mulheres iam noutra próxima e se encontravam em determinado caminho.
As crianças pequenas geralmente iam com a mãe e os rapazes, depois que cresciam, iam com o pai. Jesus tinha quantos anos? 12. Ele estava ali no meio do caminho. Sim. Maria pode ter pensado, Jesus está com José porque já é rapazinho. Sim. Ou José pode ter pensado, não, Jesus está com Maria porque ele ainda só fez 12 para estar acostumado ainda com a mãe. Aí quando foram se encontrar, cadê Jesus? Perderam a criança. Entendi. Eu fico imaginando se naquela hora o Deus Pai desce, que ele podia fazer isso, pergunta, Maria e José, cadê o menino? Então, Senhor, perdeu o menino. Olha o B.O. É só o Filho de Deus. O que tu vai fazer? Jesus! Por isso que quando encontraram Jesus no templo, Maria meio que dá uma bronca em Jesus, falando, meu filho, onde é que tu estava? Por que tu fez isso? Que o teu pai, a gente estava doido, arrancando os cabelos. Aí Jesus, eu até brinco, falando, Senhor, com todo respeito, que eu te amo. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado, mas até no sentido de ser meio respondão adolescente. Aí pergunta, meu filho, aonde é que tu estava? Como é que tu fez isso? Tá acabando? Já acabou ou tá acabando? Pode ir? Tá bom, porque a gente se empolga, estamos acabando já. Jesus, até adolescente ele foi. Ao invés dele falar, mãe, desculpa, ele responde, mãe, a senhora não sabia que eu estava na casa do meu pai? Só que ele é Deus, né? Mas aí mesmo assim depois ele voltou e foi submisso a José e Maria em tudo, né? Enfim, então apesar disso, Maria nunca perdeu a alegria. Jesus nunca perdeu a alegria e a gente nunca pode perder a alegria. Então, nessa caminhada, né, a gente não pode jamais, né, perder essa alegria. Essa alegria tem que estar viva em nossos corações. Então, gente, assim, a gente já está encaminhando, porque o Flávio já falou que não adianta, porque eu gosto de zoar os bastidores. Lá no meu trabalho eu faço isso, eu não vou fazer aqui, né, Matheus? Enfim. Passa tão rápido, né? Passa rápido. Então, gente, assim, só queria deixar uma mensagem, né? Gente, é o seguinte. É aquilo que Jesus falou, no mundo a gente vai ter aflição, vai ter doença, pobreza, fome, tiroteio, engarrafamento, Rio de Janeiro, tudo isso que a gente sabe. Mas coragem, porque ele já venceu o mundo. O católico, ele tem que saber como sofrer. Porque quando o católico sofre com esperança, ele é alegre, apesar do sofrimento. Porque a gente sabe que o nosso sofrimento tem um motivo. Nem que seja para a gente se aproximar cada vez mais a Deus. Como São Paulo fala, para que se complete na nossa carne aquilo que Cristo já sofreu na cruz. Bateu uma deprê, bateu uma tristeza. Busca quem está próximo. Cara, você é católico, você não está sozinho, a gente está numa comunidade. Vem para a igreja, procura o padre, procura o diácono, procura um amigo, vive em comunidade, vai tomar café com alguém, entendeu? Busca na oração, na palavra, rezando o terço, porque com certeza a alegria vem. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso também está na palavra. Está na palavra. Então, alegria. Sim, alegrar. Sempre. Alegrai-vos no Senhor. Então você... Lamentavelmente o tempo chega. Tinha muita coisa para a gente falar. Mas assim, e a gente continua, né? Queridos irmãos e irmãs, nós teremos próximos capítulos, né? Nosso irmão Luiz está sempre disponível conosco. Ele tem muito conteúdo, muita experiência, ele tem essa capacidade de se comunicar, importante para todos nós, porque ele consegue evangelizar pelo meio de comunicação que aqui nós estamos. Eu tento, né? Pelo menos. Mas consegue, porque você toca a fundo os nossos corações. Nós estamos aqui, e você bem disse, né? O cristão tem que ser alegre, né? O cristão, em momento algum, ele tem que mergulhar na tristeza, porque a gente não pode se moldar pelas paixões humanas. A gente tem que acreditar nas palavras de Deus. Nós estamos agora, né, no Jubileu da Esperança. E o Papa Francisco, por tudo que ele passa, por tudo que ele está passando, e ele não perde a esperança, como você bem disse, né? Perguntado a ele, Papa, como é que você está? Eu estou sentado. Vamos rezar então? Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, nos abençoe, nos guarde e nos conduza com alegria à vida eterna. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Semana passada, semana próxima.